Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira Santa. Uma sexta-feira muito especial, e nós queremos meditar a primeira leitura do livro do profeta Isaías, 52:13 a 53:12. Isaías, como que numa profecia há muitos anos atrás, parece que Isaías descreve a paixão do Senhor. Vamos meditar este relato. Ei-lo, meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Veja que Isaías está tendo como se fosse uma profecia, como se fosse uma visão, um homem desfigurado. Foi exatamente isso que aconteceu com Cristo na cruz e é o que nós estamos celebrando hoje. Um homem desfigurado. Bateram tanto nele, flagelaram, açoitaram, colocaram coroa de espinhos, bateram. Ele ficou desfigurado. Não tinha aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Pilatos ficou conturbado diante de Jesus. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Veja, foi isso que aconteceu com Cristo, desprezado, desprezo absoluto como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Era tão feia a cena que as pessoas passavam e tapavam o rosto ao vê-lo. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. Mas olha que verdade forte, preste atenção. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades. Jesus, um homem santo. Jesus, um homem humilde. Na verdade, ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo nas nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Ele não estava pagando por seus crimes. Gente, nós estamos celebrando hoje algo tremendo, algo maravilhoso. Ele não está pagando pelos crimes dele. Ele está morrendo pelo meu. Ele está morrendo pelo teu. Ele está morrendo pelo pecado de toda a humanidade, de todos os tempos. Eram as minhas dores. Isaías está deixando bem claro. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados. Eu queria que você entendesse isso, é meu pecado, Frei Gilson, por causa dos teus pecados, Jesus morreu numa cruz. Fale teu nome, por causa dos teus pecados, Jesus morreu numa cruz. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. Para que a gente tivesse paz,
ele precisava passar por essa punição. As suas feridas eram o preço da nossa cura. Gente, que lindo! A cruz de Jesus gerou a paz entre nós e Deus, porque diz a palavra que nós estávamos vivendo a inimizade com Deus, porque quando Adão e Eva pecaram, causaram a inimizade com Deus. Agora, pelo preço do sangue, por essa punição imposta, Ele estabelece a paz entre Deus e os homens. E as suas feridas geraram em nós uma cura, a cura do pecado original, a cura daquele pecado que tanto nos assolou, que tanto nos destruiu. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Olha que forte, o pecado de todos nós recaiu sobre ele. Gente, imagina o fardo que Jesus carregou. Era o pecado do mundo inteiro, de todos os tempos, de todas as épocas, de toda a humanidade. Foi maltratado e submeteu-se e não abriu a boca. Ele não abria a boca, como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com os sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Que poderosa palavra! Que neste dia Deus te abençoe e você possa meditar isto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.